Salve a força de Cabocla Jurema. Jurema! O que odeia de qualquer maior, o que, cabocla? Jurema deu um estrondo, a mata toda estremeceu. Aonde anda os capangueiros da Jurema, que até hoje não apareceu. Estrela lá no céu brilhou, as matas estremeceu. Estrela lá no céu brilhou, as matas estremeceu. Aonde anda os capangueiros da Jurema, que até hoje não apareceu. Aonde andam os capangueiros da Jurema, que até hoje não apareceu. E dentro da mata virgem, mais uma linda cabocla eu vi. E dentro da mata virgem, mais uma linda cabocla eu vi. Com seu saiote cheio de pena, é a Jurema, filha de Tupi. Com seu saiote cheio de pena, é a Jurema, filha de Tupi. Jurema, 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 é a cabocla, filha de Tupi. Mas ela vem lá do Jurema, vem firmar seu ponto neste congá. Mas ela vem lá do Jurema, vem firmar seu ponto neste congá. Jurema! Ok, cabocla, graças a Deus. Qualquer maior. E se não houver estudo ou busca pelo conhecimento, você vai ficar só deslumbrado. E pessoas deslumbradas realmente não colaboram muito na transformação desse mundo, desse universo, pode ter certeza. Desconfie sempre de casas que não ajudam você a evoluir. Então, casas sérias vão colaborar com a ascensão humana. Casa que não trabalha a ascensão humana não é uma casa séria. O que faz esse corpo humano, ele é uma prisão. Ele é uma prisão, sabe? E essa liberdade, ela vai se perdendo com os ressentimentos, com as dores, vai se perdendo com a raiva e, enfim, vai se perdendo por causa do egoísmo humano e, muitas vezes, a falta de empatia, sabe, meu filho? Que é o que mais acaba com as bases. Ninguém é melhor do que o outro, todo mundo está sujeito a situações ermas, pesadas, negativas. Se você não pode agregar, se você não pode acolher, é melhor você silenciar. É um caminho. Salve a força de Cabocla Jurema. Jurema! O que odeia de qualquer maior, o que, cabocla? Salve a Cabocla Jurema, graças a Deus. Salve, salve a força, salve a luz, salve o povo das matas. Graças a Deus. Quando a senhora fala povo das matas, o que devemos entender? Salve todos os espíritos que povoam as matas. Salve todos os espíritos nativos que povoaram as matas desse nosso país. Muito bom. A senhora traz com a senhora o conhecimento da encarnação como índia e ele serve muito para o seu trabalho no astral? Serve sim, serve, meu filho, porque o meu processo encarnatório, enquanto nativa, enquanto indígena, foi muito importante porque todo o trabalho era voltado para a cura e a aldeia precisava de sobrevivência, sabe? E a nossa história, a história dos nativos, as histórias dos indígenas, ou dos índios, como queiram chamar, é marcado por muita exploração,
principalmente quando chega o homem da Europa e invade as nossas terras. E a gente foi perdendo muita natureza, sabe, meu filho? Então, a gente tinha que sobreviver, a gente tinha que fugir de todo o algoz. A gente precisava buscar alternativas de sobrevivência. Então, foi um processo muito intenso e muito forte, esse processo encarnatório, porque desde a chegada do europeu nas nossas terras, nós tivemos que sair perambulando pelas matas e conhecendo todas as matas, conhecendo a mata e conhecendo mais mata, porque houve muita perseguição. Claro. E então, que conhecimento a senhora trouxe daquela encarnação, ou quanto serviu aquela encarnação para o trabalho que a senhora executa hoje? Conhecimento das ervas, das folhas, das raízes, né? Das rezas, das orações, das evocações dos deuses das matas. E a gente faz isso com os nossos maracais. A gente desce e usa os maracais nos terreiros, evocando esses deuses das matas para trazer cura para as pessoas que vivem aqui nesse plano, né, no plano terrestre, no plano terreno. E a gente utiliza essas ferramentas indígenas no sentido de evocá-los para que eles possam estar trazendo cura, força, dando coragem para as pessoas enfrentarem os desafios da vida. A gente encontra na literatura espírita que eles pedem ajuda desses seres das matas para fazer lá uma poção de cura para o enfermo em questão em um dos livros do André Luiz. Então, esse conhecimento é universal, tanto faz uso a Umbanda quanto o Espiritismo, ou qualquer espírito que queira fazer uma cura? Qualquer espírito que queira fazer uma cura, que busque esse conhecimento através dos povos das matas, pode estar fazendo uso dessas poções, das ervas, para estar estabelecendo cura nas casas, sejam espíritas, seja de candomblé, seja terreiros de Umbanda. Quando a senhora foi chamada para ser uma entidade de Umbanda, como foi o processo? O processo acontece, na verdade, as pessoas que se envolvem na religião da Umbanda, por exemplo, já são espiritualistas por natureza, porque eles já têm, com a capacidade mediúnica, eles conseguem acessar os espíritos, ou através de incorporação, ou através da vidência, da audiência, enfim, das faculdades mediúnicas que os médios têm, não é? Então, se os nossos cavalos são de Umbanda, nós vamos trabalhar na Umbanda. Se eles são de candomblé, nós vamos trabalhar no candomblé. E se eles são de centros espíritas, nós vamos trabalhar nos centros espíritas. Se eles são de igrejas católicas, vamos trabalhar também na igreja católica. Claro que em cada espaço com sua roupagem, respeitando as regras e os fundamentos de cada religião. Entendi. A roupagem, portanto, a roupagem do espaço, né? Por exemplo, cada casa de Umbanda tem uma roupagem, tem uma forma, né, de conduzir os trabalhos. E a gente, enquanto entidade, vai se adaptando com as formas de trabalho, porque a mediunidade é uma faculdade dada por Deus, né? Dada por Deus. E os espíritos da mata, no nosso caso, né, no meu caso, Cabocla Jurema, vão utilizar da mediunidade desse filho para estar trabalhando, claro, respeitando todas as regras possíveis que existem dentro do espaço, né? Existem espaços que são mais limitados, existem espaços que são mais expansivos.
Então, para desfazer uma dúvida que tem as pessoas, uma vez que vocês aceitam esse trabalho, é igual a gente quando aceita qualquer trabalho na Terra. A gente se veste daquilo quando vai trabalhar, mas a gente não se tornou aquilo, né? Exatamente. A nossa essência, ela é única, sabe? Não é que a gente se tornou entidade de Umbanda, né? Você não vai encontrar a Cabocla Jurema só na Umbanda. Você vai encontrar a Cabocla Jurema em todas as vertentes. Assim, me chamem e queiram o meu trabalho. Que alguém está ouvindo e a senhora já responde essa dúvida que a pessoa pode ter. Ah, Jefferson, mas ela não fala igual índio. O que a senhora pode responder a essa pessoa? Se eu falar como um índio, ninguém vai entender, não é isso? E na espiritualidade a gente aprende todos os idiomas. A gente já desce de acordo com a língua que existe naquele espaço, né? Se eu estivesse na Argentina, eu iria falar na linguagem dos argentinos. Se eu estivesse em um outro país, eu iria falar na linguagem daquele país, porque o sentido é trazer uma mensagem e essa mensagem fica entendida. Se eu falar na língua tupi-guarani, por exemplo, muitos não vão entender. Só quem realmente estudou e sabe falar na língua tupi-guarani. A senhora pode dizer aproximadamente em que região do Brasil era que a senhora viveu? Eu vivi na região da Amazônia, ali naquelas regiões da Amazônia, sabe? É aquela floresta que é a floresta que toma boa parte, né, desse país. Eu vivi naquelas regiões. Muito bem. E dentro da tribo existia alguém, imagino, que fazia a conexão com o espiritual. Como se dava isso na sua tribo? Na tribo sempre existe a hierarquia, né? Existe os pajés, e eles faziam essa conexão com os deuses, né? Que eram os deuses das matas. E, claro, todos eram convidados, todos que participavam daquela tribo eram chamados para o ritual, onde era trago as mensagens desses deuses. E esses deuses faziam parte dos nossos antepassados. Então, a gente evocava esses nossos antepassados, até mesmo para entender algumas situações de cura, fazer poções, trabalhar com folhas para a cura, enfim, trabalhar com o pessoal da tribo também, e também para os deuses nos dar a condição de saber como é que seria a temporada, onde é que teria alimento suficiente para que a gente pudesse ficar ali quieto naquela aldeia, senão a gente teria que sair, buscar uma outra alternativa de alimentação, né? Os povos indígenas, eles viviam na época da caça, da pesca, dos frutos silvestres e do que cada região, naqueles momentos, naquela temporada, podia oferecer, né? Mas ia toda a tribo, existia toda uma organização. Antes de sair para um lugar, já era estudado esse lugar antes, e aí a gente ia para esse lugar para que a gente pudesse ter uma sobrevivência, né? E se alguém buscasse cura através da nossa tribo, alguém que viesse de fora, a gente poder estar efetivando isso com muita força, com muita energia e com muito conhecimento, para não prejudicar a vida de ninguém, não é isso? Dentro desse terreiro, como é a hierarquia? A senhora tem superiores ou é a senhora o superior? No terreiro da Tenda de Santa Luzia? Sim, senhora. Pronto. O superior aqui da casa é o Oscar Légua Bujibuá da Trindade. Nós obedecemos aquilo que ele comanda. O comando vem dele. E aí existem as correntes, não é isso? Então, cada corrente é coordenada por um determinado guia. No caso, a corrente de caboclo tem à frente tanto o caboclo João de Aruanda e no polo feminino tem eu, Cabocla Jurema. Claro que sim. E a senhora entende que dentro de um terreiro, pelo menos o dirigente tem que ter
mediunidade, já seja de ver ou de ouvir os espíritos, ou só incorporar é suficiente? Se ele tem que trazer algum tipo de mediunidade, seja de incorporação, seja da vidência, ou da clarividência, ou da audiência, né? Na verdade, os médiuns de incorporação, eles são muito sensitivos. E médiuns sensitivos, eles sentem as coisas. Então, por eles serem sensitivos, eles vão adubar muito a questão da intuição. Então, os médiuns de incorporação, geralmente, também são muito intuitivos. E essas intuições, é claro, elas têm que ser respeitadas diuturnamente, porque intuição não falha, intuição não erra. Então, o nosso objetivo também, através das conversas, é orientar esses médiums a observarem as suas intuições, darem importância para essas intuições, porque essas intuições é que vão fazer toda a diferença no processo de condução de um corpo mediúnico, né? Então, quando um dirigente espiritual não tem nenhuma capacidade mediúnica, fica meio complicado de direcionar outros médiuns, porque os médiuns, dentro dos terreiros, vão ter médiuns de variadas formas, que têm variadas manifestações, e vão ter variadas faculdades mediúnicas, não é isso? E essas faculdades mediúnicas precisam e devem ser respeitadas. Por isso é que o Pai de Santo ele tem que ter um cuidado muito grande com os médiuns, justamente porque cada médium que existe dentro de um espaço, dentro de um terreiro, seja de umbanda, seja de candomblé, tem uma utilidade, tem uma missão e precisa ser cumprido, né? Então, assim, aquela figura do dirigente espiritual, ele passa a ser também um ancestral daqueles médiuns, né? E, enquanto ancestral daqueles médiuns, orientador espiritual daqueles médiuns, o presidente, como chamam às vezes em algumas casas, ou o dirigente espiritual, precisa estar muito atento a todos os tipos de faculdade mediúnica que acontecem dentro das casas de axé. Que recado a senhora passa para dirigente que abusa da autoridade do cargo? Meu filho, o recado que eu passo é que, assim, um dia a conta chega, sabe? Então, assim, esse abuso de poder pode prejudicar bastante o andamento da vida espiritual desse filho, né? Desse pai de santo ou mãe de santo. Então, ele precisa, todo pai e mãe de santo, eles precisam beber de fontes de humildades, de líderes que passaram por esse mundo e trouxeram uma mensagem de fraternidade, de amor, de compromisso, mas sem arrogância, né? E aí nós vamos ter inúmeros médiuns que fizeram grandes histórias. Um dos médiuns que fez uma grande história foi o Zélio, que fez uma grande história e não foi de liderança absurda, nem exigindo aquilo que as pessoas não podiam dar, sabe? Tinha uma liderança muito ligada à paciência, ao amor, à caridade. E isso é o que importa, sabe? Se o dirigente ele não carrega essas características, fica muito complicado ele conduzir um corpo mediúnico, porque dentro dos terreiros, terreiro é um lugar que não é para existir conflitos. Dentro dos terreiros, os terreiros devem ser um lugar que é para sanar conflitos, não é para existir conflitos. Porque as pessoas elas já carregam conflitos, elas já vêm aqui com uma carga muito grande. Dentro dos terreiros, as pessoas que frequentam as casas de axé já vêm com uma carga muito grande de problema. E chegar dentro do terreiro e ter problema com o dirigente, por exemplo, por arbitrariedade, isso pode causar ainda mais frustração, principalmente aqueles que querem elevar a religião, né? Porque, assim, toda religião para se elevar precisa de bons dirigentes. Dirigentes arbitrários, com certeza, vão trazer mais problemas e mais frustração, e as pessoas vão se afastar mais ainda do sagrado, porque muitos vão agregar aquela situação aos acontecimentos de dentro do terreiro. Então, podem perder até a fé ou a vontade de buscar a sua própria espiritualidade. E quanto aos filhos? Que conselho a senhora dá para filho com conduta indevida? E explica para a gente, ou dá 2 ou 3 exemplos do que seria uma conduta indevida dentro de um terreiro de umbanda para um filho.
A conduta mais indevida que existe dentro de uma casa de umbanda é a deslealdade, sabe? Então, assim, por mais que se você não é obrigado a concordar com tudo que existe ou com tudo que o dirigente apresenta, mas o filho ele é obrigado a respeitar. E se ele tiver abertura com esse dirigente, ele pode até estar conversando, mas nunca pode ser desleal, sabe? Porque a deslealdade causa muita frustração, tanto para o dirigente como para o filho também. Porque o filho desleal, ele vai sair buscando outras bases e pode ir em desencontro total, tanto com a sua ancestralidade, como também com a própria ancestralidade do dirigente da casa. Então, a lealdade, o cumprimento dos preceitos para filhos. Os filhos de fé hoje frequentam muito as casas de axé, meu filho, no sentido, hoje tem um sentido muito estranho, as pessoas querem estar dentro das casas de axé porque ou está muito presente em uma mídia, na mídia desse plano, sabe? Ou porque acredita que tem uma necessidade a ser sanada, mas depois a vaidade toma conta do corpo, e aí a espiritualidade vai se afastando, com certeza. Então, vaidade também é uma das situações que fazem com que os filhos enfraqueçam o seu potencial mediúnico. E, enfim, tudo que é conectado, tudo que é ligado com vaidade, no final dá problema, tanto para dirigente como para filho de casa. Então, assim, por isso que a gente fala muito sobre essa questão de lealdade. Precisa ser leal aos preceitos de uma casa, se você quer frequentar, se você realmente busca a sua espiritualidade e acredita que aquela casa você consegue se conectar melhor com esse sagrado, então você precisa ser leal. E aquilo que não vai dando certo, ou que você acredita que não está dando certo, seja transparente e sincero com o seu dirigente, com o seu irmão de santo, com as pessoas que estão ali ligadas a uma hierarquia dentro de terreiro, para poder sanar, conversando, dialogando, é que se chega a um denominador comum, que é o que não acontece dentro das casas, sabe? Por isso que os conflitos ficam cada vez mais intensos dentro das casas de axé, sejam elas de candomblé, sejam elas de umbanda, ou mesmo centros espíritas, porque se percebe que existe muito problema de conflito. E esses conflitos, gente, são criados, viu? São criados. Tem muita manifestação de energias pesadas, como de quiundas também, que se aproveitam muito daquela energia, às vezes, muito questionadora, ou do médium, ou que o médium é muito insatisfeito. Porque tem pessoas também que buscam insatisfação sempre, sabe? E é preciso estar se esmerando e buscando sempre cumprir os preceitos. E os preceitos, eles estão ligados a tomar o banho, a cinzentar 24 horas antes de comidas gordurosas, pesadas, justamente para que no dia dos trabalhos da casa haja uma sintonia, uma sinergia positiva e que todos sejam envolvidos, tanto a assistência seja envolvida por essa energia, como o corpo mediúnico e o próprio dirigente espiritual, que quando as energias não estão muito positivas dos filhos, o dirigente espiritual ele padece muito, porque ele vai levar uma carga muito grande, ele vai fazer aberturas de mesas, e nessas aberturas de mesas se entra em conexão com todo o corpo mediúnico. Então, o dirigente espiritual ele termina recebendo uma carga muito pesada quando os filhos não cumprem preceitos. Viu, meu filho? A senhora pode explicar para quem não entende, uma vez que falamos do Zélio, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, é realmente o propósito da Umbanda a manifestação do espírito para a caridade? A manifestação do espírito é uma proposta da Umbanda, né? Agora, as pessoas devem começar a perceber o que é caridade, sabe? Que as pessoas acreditam que caridade é o ato de ser bom demais, de estar todo o tempo à disposição. E nem sempre é assim, sabe, meu filho? É preciso respeitar os limites, principalmente do médium, né? Então, assim, a manifestação do espírito para a caridade parece mais um conceito inventado, né? Parece uma coisa mais inventada. A caridade, ela deve existir, mas se deve entender o que é realmente caridade.
E nem sempre caridade está ligado a uma lógica de fazer trabalhos de graça, por exemplo. Não que aqui na casa não faça, porque tem o dia da manifestação das entidades e é feito os trabalhos de forma gratuita e com muita responsabilidade. Mas fora dos dias de trabalho, é claro que o dirigente ele vai se dispor de um tempo para fazer aquilo. Então, não dá para se fazer essa caridade que as pessoas acreditam ser, que é a reação de trabalhos de forma gratuita, mas entende-se que precisa se cobrar alguma taxa porque está se dispendiando um tempo, um momento, uma hora do tempo do sacerdote, que poderia estar fazendo uma outra coisa ou buscando uma possibilidade de trabalho. Termina que muitos sacerdotes ficam presos e amarrados aos trabalhos, a desenvolver muito trabalho, a vender muito trabalho, justamente porque boa parte não tem uma profissão, né? Então, é preciso começar a entender também o que é de fato essa caridade. Porque a caridade está ligada a muitas outras bases. Uma das bases que tem o acolhimento, sabe? O aconchego, que as pessoas devem sentir isso dentro das casas de axé. E além desse acolhimento, desse aconchego, o não julgamento, né? Porque um dos grandes problemas que existem é o julgamento. Acho que é por isso que muitas pessoas terminam se perdendo muito por conta dessa situação de julgamento. E o ser humano faz isso com eximidade, não é verdade, meu filho? O ser humano, ele condena, ele critica muito o outro pelo jeito, pela forma como o outro conduz as coisas da vida, como se existisse um manual que dissesse assim, você tem que se comportar assim, ou você se comporta assim, ou você não tem sucesso. Então, tem que ter uma amplitude mais de caridade. Caridade, para mim, está mais ligada a isso, sabe? A esse conjunto. E, no final, o próprio abraço, o despertar da consciência, está muito ligado à caridade, sabe? E, além desse despertar da consciência, os passes energéticos, a força que essa espiritualidade vai transmitir para cada um desses filhos que vão receber um axé, que vão receber uma força, uma cura espiritual. Então, a caridade ela tem que ser vista de uma forma mais ampla, né? Não só essa coisa muito fechada, sabe? É preciso avançar. Esse é o caminho, né? E para avançar é preciso buscar, acima de tudo, o amor próprio. É preciso querer também avançar. É preciso querer evoluir. Porque ninguém veio para esse plano para dar errado. As pessoas vieram para dar muito certo. Mas existe toda uma cadeia que termina devorando os seres humanos. E os seres humanos eles vão se embrenhando em energias e traumas e problemas que não eleva de forma nenhuma a base espiritual de cada um. Num bairro X não tem nenhum assentamento religioso lá. Chegou um terreiro de Umbanda. Ele vai estar melhor ou pior? Em um lugar que não tem nenhum tipo de assentamento religioso? Exatamente. Depende muito do que o dirigente vai propor. Por quê? Porque se o dirigente vai chegar e vai implantar um terreiro naquele espaço, então ele vai ter que envolver um corpo mediúnico ou pessoas, né? Geralmente, quando vai se começar um trabalho dentro de um bairro que não tem nenhum tipo de religiosidade, é preciso também buscar entender o que é aquela comunidade, quais são as carências daquela comunidade, né? Isso é muito importante. E envolver essa comunidade também, tentar envolver essa comunidade para que elas entendam que os fundamentos que são colocados da base espiritual têm um sentido de proteção, de força, de firmeza e, principalmente, de dar àquelas pessoas uma resposta muito positiva referente ao que existe de universo, ao que existe do universo,
os deuses que compõem esse universo, né? Existem muitos mistérios no plano espiritual, mistérios que os próprios mistérios não explicam. E quando eu falo dos mistérios, eu estou falando enquanto mistério, porque eu sou uma entidade, eu também sou mistério. Mas um dirigente espiritual que vai implantar em um bairro ou em algum lugar que não tenha nenhum tipo de movimentação religiosa, ele tem que ter muito cuidado, porque pode ser que ele enfrente retaliações e problemas muito sérios com referência àquela comunidade. Entender a comunidade é muito importante, porque ninguém pode chegar entubando religião nas pessoas. Não dá para se fazer isso. É preciso fazer um processo de ensinamento, e ainda falta muito dentro das casas de axé, seja de terreiros de umbanda, de candomblé, porque não existe uma divulgação plena, como os irmãos de outras religiões fazem, como as igrejas de cunho protestante fazem, como as igrejas católicas fazem, que fazem uma divulgação plena de um serviço, de um trabalho religioso. Então, ainda falta muito isso, sabe? E é preciso que a comunidade espiritualista, antes de implantar qualquer coisa em determinados bairros, busque entender os problemas daquela comunidade e trabalhar a religião junto com os problemas dessa comunidade. Que isso pode colaborar muito com todo o processo de aceitação das pessoas, né? Quando é feito um bom trabalho, as pessoas aceitam isso melhor. E tem pessoas que não têm conhecimento nenhum e elas não são obrigadas a ter esse conhecimento. Mas você que tem o conhecimento, você é obrigado a levar esse conhecimento. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso é uma regra. É uma regra que a espiritualidade sempre bate na tecla. A senhora falou sobre o bom trabalho. O que seria considerado pela Cabocla Jurema, ao final de uma gira, que ali existiu um bom trabalho? Quando todas as pessoas estão bem. Por isso, o dirigente espiritual tem que ter um cuidado muito grande ao terminar os trabalhos e perguntar: e como vocês estão? Vocês estão bem? E tentar escutar todo o corpo mediúnico. Esse é o caminho, sabe? Porque existem pessoas ali que vão pegar negativos, que vão passar, às vezes, através da incorporação, como a maioria dos filhos são médiuns conscientes, vão passar por situações bem fortes e bem intensas. Então, é preciso entender se os filhos estão bem pós-trabalho. Porque pós um trabalho mediúnico, todo mundo tem que estar bem. Se alguém está mal, então tem que trabalhar em cima daquela pessoa que está mal. Mas o importante é que todo mundo saia bem. Aí sim eu considero que foi um bom trabalho. Agora, se terminou um trabalho, os filhos estão com dor de cabeça, os filhos estão sentindo enjoos, ou os filhos estão se sentindo carregados, não foi um bom trabalho espiritual, né? Quer dizer que se enfrentou muita negatividade e essas negatividades não foram dissipadas. E as negatividades precisam ser dissipadas, né? Precisam ser retiradas do espaço, até mesmo para não afetar esses filhos de fé. Se alguém está ouvindo e considerando entrar para a Umbanda, depois de ouvir isso vai falar, mas eu não vou mesmo. Se eu vou estar exposta a ter náusea, vômito, dor de cabeça, negatividade, carrego, fico em casa. O que a senhora responde? Eu digo que o caminho espiritual, essa escolha do espiritual é uma escolha muito forte que você faz na sua vida. E quando você faz essa escolha, né, por isso que os dirigentes eles têm que ser muito transparentes no que pode vir a acontecer dentro dos trabalhos mediúnicos, porque pode acontecer muita coisa. Acontece muito, na maioria, na esmagadora das vezes, são muito coisas boas, são coisas muito boas. Mas pode sim acontecer coisas negativas ao final de trabalho, sabe? Então é preciso ter muita transparência, porque o que acontece? A maioria das pessoas entra na Umbanda achando que a sua vida vai se resolver. E não é assim que funciona. A Umbanda ela te conecta melhor com o sagrado.
como qualquer outra religião, te conecta melhor com o sagrado. Mas os seus problemas, quem vai resolver é você, sabe? Então, se você ficar todo o tempo dentro de um trabalho também com pensamentos negativos, com aquele cansaço, sem a disposição de se entregar ao trabalho mediúnico, você vai ficar exposto, sim, com certeza, a energias pesadas. Mas se você tem disposição em ajudar, em contribuir com esse universo, com as pessoas que vivem nesse universo, com certeza você vai estar no melhor lugar, que é dentro de uma casa de Umbanda. Porque dentro de casa de Umbanda se ajuda, se colabora e se acolhe. Umbanda é comunidade, Candomblé é comunidade. E essas comunidades, elas precisam se unir todos os dias da vida para tentar levar o máximo de espiritualidade e elevação para essas pessoas. Então, assim, se você for entrar com essas dúvidas de vai ficar exposto ou não, se você não está com vontade de enfrentar as suas sombras, eu nem indico entrar, sabe, meu filho? Porque pode ter, sim, muitos problemas. Porque você vai encontrar situações que você vai ter que confrontar. E você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar suas sombras, né? E dentro da Umbanda, dentro das giras de Umbanda, muitas vezes você vai ter que se conectar com elas, sabe? E o médium, ele sempre vai ficar exposto a polos positivos e a polos negativos. Isso é uma coisa que acontece, né? Isso acontece, não dá para enganar as pessoas. Outro tabu que as pessoas carregam é que se eu entrar para a Umbanda, o que realmente se faz lá dentro? As pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas chupam o pescoço da galinha. O que faz lá dentro? Pois é, olha só. Por isso que todas as casas têm que ter estudo, né? Porque um dos caminhos é buscar o conhecimento. Tudo que é utilizado, seja o cigarro, seja a bebida, tem um propósito espiritual. Se as pessoas não buscarem esse conhecimento, então o que elas vão ter? Elas vão achar que é para vir para beber e fumar e pronto. E não é isso. As pessoas vêm para o axé buscar um pouco de paz, de cura espiritual. E os guias, eles vão utilizar isso justamente para estar limpando, porque se sabe que na força da bebida se limpa, se descarrega, na força do cigarro, o cigarro se transforma em incenso, justamente para poder dissipar energias negativadas. Acontece que as pessoas começam a fazer uma impressão de que vir para as casas é para beber, é para fumar, né, ou para se divertir, e esquece do trabalho. E o trabalho é ajudar o outro, né? Então, assim, muitos entram, muitos saem, porque terminam não se encontrando, porque as pessoas têm dificuldade em ajudar o outro, sabe? E é isso que tem que ser quebrado. Por isso que tem que ter estudo dentro das casas. Sem estudo fica muito difícil, porque senão as pessoas, elas apenas entram pela beleza, por tudo que existe, porque é tudo muito belo, sabe? E se não houver estudo ou busca pelo conhecimento, você vai ficar só deslumbrado. E pessoas deslumbradas realmente não colaboram muito na transformação desse mundo, desse universo. Pode ter certeza. A gente que já conhece faz tempo pode sim achar essa pergunta absurda, mas infelizmente ainda está na mente de muitas pessoas, e por isso trago a pergunta para esclarecer e que já se elimine também essa ideia. Da Umbanda ter acesso ao negativo por meio de sangue de galinha, sangue de bode, para fazer trabalho para as pessoas que pagam bem. Existe isso? Dentro de casas sérias, não. Porque isso não é Umbanda, né, meu filho? Dentro de casas sérias, não. Até mesmo porque sacrifícios e oblações têm que ter um objetivo.
Não é simplesmente, eu quero uma amarração, aí eu vou fazer a matança de um galo, de uma galinha, de um bode, de uma cabra, para eu ter êxito, né? As pessoas têm que buscar, se tiver um dirigente sério, esse dirigente, a primeira coisa que ele vai buscar é entender se existem caminhos amorosos para aquelas pessoas que buscam a amarração, por exemplo. E matança, as matanças pelo menos dentro do axé da tenda de Santa Luzia, as matanças têm um objetivo: fortalecer os assentamentos vibratórios. As matanças não são ligadas a questões de oferendas para se adquirir alguma coisa, não. Até porque dentro de uma umbanda traçada, como é a umbanda da tenda de Santa Luzia, dentro dessa umbanda traçada, existe uma regra: que chão que não recebe vida, não dá vida. Como você vai encontrar outras umbandas que não fazem utilização de oblação, e está tudo certo. Mas para se fazer o sacrifício, a oblação, esse oferecimento tem que ter um objetivo. E dentro das casas sérias, geralmente as casas sérias, elas fazem as matanças voltadas para os assentamentos vibratórios, porque isso é uma cultura já antiga, principalmente das umbandas traçadas, que tem influência de candomblé. Aqui a casa tem essa influência de candomblé, por isso tem as matanças, mas as matanças elas têm objetivos, e os objetivos é fortalecer a egrégora dos assentamentos que existem. Mas isso tem um tempo, isso não acontece todo mês, isso acontece uma vez no ano apenas, que tem essas matanças. E em alguns tipos de dificuldade, quando se percebe que a energia está um pouco densa, pesada, se utiliza a força do egé vermelho, né? Mas, infelizmente, hoje, as pessoas brincam muito com o egé vermelho, não é isso? Brincam muito com essa energia. E quem se aproveita disso são os quiumbas, não são entidades iluminadas, né? Porque é importante entender que quando você faz um sacrifício voltado para o assentamento, você está fortalecendo os assentamentos vibratórios. Não está fortalecendo a entidade, porque a entidade já tem uma força espiritual própria, né? O egé não vai fortalecer a entidade, vai fortalecer a vibração daquele assentamento que serve como uma ponte para você acessar a energia da entidade. Claro que sim, muito bom, ficou bom assim esclarecido. A senhora Cabocla falou sobre casa séria. Isso significa que existem casas que não são sérias. Como um consulente ou uma pessoa que quer frequentar um terreiro de umbanda pode discernir a diferença entre as duas? Desconfie sempre de casas que não ajudam você a evoluir. Por exemplo, quando é que uma casa não é séria? Quando alguém chega até um dirigente ou algum médium que está sendo coordenado por aquele dirigente e diz: eu quero matar o fulano de tal. E quando o dirigente diz: pois vamos lá, vamos fazer isso, pode ter certeza absoluta que essa casa não é uma casa séria, sabe? Para começar a entender. Quando alguém vem falar de amarração e o pai de santo, a mãe de santo, não explica para as pessoas as consequências, essa casa também não é séria. Essa casa está só vendendo trabalhos. Porque existem casas que fazem um trabalho sério e existem casas que só vendem trabalhos, né? Às vezes a pessoa nem precisa disso, às vezes a pessoa precisa só de um passe, precisa de um tratamento de banhos, precisa de tratamento de chás, de descarrego. Às vezes ela nem precisa dessa amarração, sabe? E um bom dirigente, ele vai sentar, ele vai explicar. E se a pessoa não quiser aquela forma de trabalho, paciência, isso é um problema da pessoa, ela que vai se resolver com a espiritualidade dela, com a vida dela, sabe? É assim que funciona e é assim que tem que ser. Então, casas sérias vão sempre questionar atitudes de cunho pequeno como essas, quando as pessoas chegam para querer matar, e quando eu digo sim, eu estou com a mesma frequência daquela pessoa, né? E dentro das casas de umbanda, dentro das casas de candomblé, as pessoas não precisam
chegar e encontrar esse apoio que elas acreditam que precisam. Às vezes, elas precisam do apoio que elas não precisam, mas que vai fazer a diferença, sabe? Que elas não precisam no sentido assim, de organizar ela enquanto pensamento. Daquele pensamento dela. Ela acha que precisa matar o outro, sabe? E quando eu digo que não, quando eu, entidade, desço e digo assim, você não precisa matar ninguém, porque o mal por si se destrói. Sim. Então, trabalhe melhor a sua raiva, trabalhe melhor o ódio que tem dentro de você, trabalhe melhor a energia negativa que está povoando os seus pensamentos e seus sentimentos. Aí sim eu estou colaborando. Então, casas sérias vão colaborar com a ascensão humana. Casa que não trabalha a ascensão humana não é uma casa séria, meu filho. Qual que seria, então, o limite da lealdade, tanto dos filhos quanto dos consulentes, para com um dirigente que era sério e agora se enveredou mais por esse outro lado? O comportamento de filhos que não concordam é se retirar imediatamente. Porque se o dirigente era sério e depois se envereda para o polo negativo ou pela vaidade, se saia desse dirigente. O que ele fez foi regredir. Ele regrediu com certeza. Então, se saia dele imediatamente. E vá buscar outros horizontes. E vá buscar outra casa que realmente abrace a causa da evolução humana. Entendi. E daí, pode-se dizer, então, que o terreiro de Umbanda, e como muitos falam, né, é o psicólogo do pobre, é o benfeitor do pobre, é o benzedor do pobre, é o curandeiro, que o pobre às vezes tem que esperar 6 meses na fila do hospital público para ser atendido. A Umbanda supre muitas vezes essa carência do serviço público de não chegar a todos e ir encaminhando as pessoas e seus problemas para uma solução o antes possível. A Umbanda, ela termina sendo isso, sabe? As casas de Umbanda terminam agregando tudo isso, sabe? Sendo uma casa de cura, sendo uma casa de apoio das pessoas que precisam, né? Dentro dos terreiros de Umbanda, principalmente quando o dirigente espiritual, junto com os médios, trabalham muito para a busca do equilíbrio, né? E muitas vezes nessa fila do serviço público é muito demorado. E nas casas de Umbanda, não. Nas casas de Umbanda você tem trabalhos semanais. Toda semana a casa está aberta sempre para receber todas as pessoas, independente de raça, de cor, de etnia. Então, as casas de axé, elas terminam funcionando, sim, como este apoio potencial para a busca do equilíbrio humano. E é a parte mais bonita, é por isso que nós, enquanto entidades, a gente abraça essa causa e vai incorporando nos nossos filhos e a gente vai determinando e fazendo trabalhos positivos, utilizando da força das ervas, das raízes, utilizando da força dos materiais de trabalho para ajudar aquela pessoa a evoluir, a crescer, a equilibrar, porque esse é o caminho. Uma mãe que pode estar ouvindo e dizendo, então a Umbanda aceita todo mundo? Aceita. A Umbanda aceita todos, independente de... como eu já disse, independente de raça, de cor, de etnia, a Umbanda aceita todos os filhos de fé. E é isso que faz toda a diferença. É isso que promove o que a gente chama de luz. Promove amor, isso é caridade, e isso é muito bom. E muitas vezes a gente vai ter que falar, sim, verdades que vão ser duras, porque as pessoas precisam mergulhar no profundo da sua alma. Muitas vezes a pessoa,
ela está dentro de um complexo onde ela não consegue enxergar o quanto ela é soberba, o quanto ela não consegue evoluir por conta de crenças limitantes, por conta de regras estabelecidas, quando, na verdade, todo mundo é espírito, e o espírito ele é livre, o espírito ele é livre. O que faz esse corpo humano, ele é uma prisão, sabe? E essa liberdade, ela vai se perdendo com os ressentimentos, com as dores, vai se perdendo com a raiva, e, enfim, vai se perdendo por causa do egoísmo humano e, muitas vezes, a falta de empatia, sabe, meu filho? Que é o que mais acaba com as bases. Então, daí, uma pessoa que está ouvindo diz, olha, eu roubei, eu matei, eu já traí. Se eu chegar na frente da Cabocla Jurema, ela vai me aceitar? Vou aceitar sim. A única coisa que eu vou dizer, você roubou, não roube mais. Você matou, não mate mais. Né? Que agora você vai buscar o quê? Uma evolução, uma ascensão. Você vai buscar o perdão de quem você matou, o seu próprio perdão, o seu auto-perdão, porque isso é fundamental, meu filho. Se nós não agregarmos essas pessoas, se nós não acolhermos essas pessoas elas vão encontrar quem acolha elas. E pode ser que elas sejam acolhidas pelas piores espécies de seres humanos. Então, nós temos esse compromisso com a humanidade enquanto entidade. É resgatar para o ser humano crescer, para o ser humano ir adiante. E, claro, ele vai pagar pelas consequências. Se tiver de pagar, vai ter que pagar, porque é importante. E a gente vai explicar tudo isso para ele, porque isso é amor. Né? O amor não é só aquele acolhimento, o abraço, não é aquele amor romantizado. O amor também é você explicar, ensinar e fazer com que as pessoas entendam a importância delas crescerem, evoluírem, buscar o caminho de luz para a vida. Serve o mesmo para as pessoas que dizem, eu já me droguei, já coloquei muita gente na droga. A senhora me aceita? Eu vou aceitar e vou pedir para que, se ela puder resgatar esses outros também, ela resgate. Porque é um papel também, já que ela levou a pessoa para um caminho desvirtuoso, que ela colabore, que ela ajude também nesse momento a trazer ela para um caminho mais virtuoso. Pronto, então a pergunta é essa. Uma mãe que está escutando, ela diz, o quê? Eu vou deixar meu filho num lugar desse? Que frequenta toda essa corja de gente? Não vou. O que a senhora tem a dizer a essa mãe? Essa mãe precisa de tratamento espiritual também, com certeza. Ela precisa de tratamento porque ela não é a juíza de nenhuma dessas pessoas, sabe? Ninguém tem que se comportar aqui nesse plano como juiz de ninguém. Nesse plano se comporta com força e com energia para que as coisas melhorem. É necessário que busque a melhora. Então, assim, essa mãe com certeza precisa de tratamento, né? Porque se ela está com um filho que está precisando de um tratamento e ela condena os outros por estar se tratando, ela também precisa se tratar, com certeza. Então, a senhora ensina que não se deve querer ser melhor que os outros, até porque a gente não é assim? Não é. Ninguém é melhor do que o outro. Todo mundo está sujeito a situações ermas, pesadas, negativas, né? Quantas pessoas não tinham uma vida estável e hoje se desestabilizaram completamente por conta de uso de álcool, de drogas, enfim, de outras substâncias químicas? Qualquer pessoa está sujeita, sabe? Qualquer pessoa está vulnerável a qualquer situação. Então, ninguém é juiz de ninguém. Ninguém pode condenar ninguém, sabe? Se você não pode agregar, se você não pode acolher, é melhor você silenciar. É um caminho. Então, a Umbanda defende o ensinamento de Jesus, que falou para Maria Madalena
que quando ela falou, eu sou prostituta, eu só errei minha vida inteira, ele falou, não tem problema. Se arrependeu? Pronto, só vá e não peques mais. Vocês defendem essa teoria, essa filosofia de vida? Nós só não temos muito essa ligação com essa energia do pecado, né? É assim, se isso era algo que prejudicava outras pessoas e isso causava um certo conflito, até mesmo com a própria pessoa, é não fazer mais, não é isso? É porque essa ideia para nós que somos nativos, para nós que somos espíritos de caboclo de pecado, é uma ideia muito ligada aos preceitos católicos, mas o sentido é esse, o sentido é o mesmo. A gente defende que o ensinamento é muito interessante. O ensinamento é, vai, não erre mais, não é isso? Vai, não erre mais. Porque, assim, se você for ficar entretido nas ideias de pecado, muita coisa é pecado e muita coisa a pessoa vai ficar completamente reprimida, né? Então, ela não vai ter a oportunidade de acessar situações que ela precisa acessar. Mas o sentido maior é vá, não erre mais. E naquilo que você puder consertar, conserte. Aquilo que não tem mais conserto, paciência, né? Não adianta mais ficar se culpando, porque também não vai resolver o problema. O sentido maior é buscar o equilíbrio, meu filho. O equilíbrio é tudo. Se o filho de fé busca esse equilíbrio, está tudo certo. Tudo que a senhora está dizendo, se eu falar com o caboclo superior à senhora, se eu falar com o preto velho, se eu falar com o guardião que manifesta nessa casa, nesse terreiro, eles vão dizer o mesmo, que a gente aceita todo mundo e vai ajudar e encaminhar todo mundo, independente do que fez no passado? Todos vão ter a mesma filosofia. Essa é a filosofia do mentor da casa. O mentor da casa é Oscar Légua Bujiboá da Trindade, e ele sempre diz que o amor é o caminho, e o amor engloba tudo, né? Não vai englobar só questões de acolhimento, mas vai englobar tudo, sabe? No amor vai ser preciso dar sermão, porque se ama também dando sermão, não é isso? O amor engloba tudo, tudo é amor, meu filho. Então, assim, todos vão comungar da mesma filosofia, sabe? Todos vão comungar desse mesmo axé. E isso é o que faz toda a diferença. Uma pergunta para a senhora responder para as pessoas que ou incorporam a Cabocla Jurema ou têm uma predileção por esse espírito. Que mensagem a senhora pode falar para elas? O que a Cabocla gosta de ver nas pessoas? As 3 coisas que a senhora mais gosta de ver e as 3 coisas que a senhora menos gosta de ver na conduta de uma pessoa. Eu gosto de ver as pessoas se confraternizando, se fraternizando. Essa é a primeira coisa, sabe? Se abraçando. Eu gosto que as pessoas ouçam umas às outras para compreender também um pouco da dimensão do problema do outro. E eu gosto que as pessoas se amem incondicionalmente, sabe? De forma forte, intensa. Então, as 3 coisas que eu primo é isso, sabe? É a fraternidade entre os filhos, o acolhimento através da escuta. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. E, acima de tudo, que as pessoas se amem. Isso é o que Cabocla Jurema e qualquer uma das caboclas juremas que vão incorporar, sejam nos filhos de qualquer lugar desse mundo, desse universo, vai gostar disso com certeza. A que eu menos gosto é quando os filhos não cumprem preceitos, quando eles são desleais, né? Principalmente quando eles são desleais à casa que está frequentando, né? Sem buscar dialogar, sabe? E a falta de empatia é uma coisa que eu critico ferrenhamente, sabe? E quando meus filhos eles estão muito voltados para essa energia, muitas vezes eu preciso discipliná-los, é necessário a disciplina, né? Que é o que o povo chama de taca, não é isso? Claro que sim. Dona Jurema, qual é a ambição ou quais ambições são aceitáveis na hora de buscar um terreiro de Umbanda
e quais a senhora diz? Não procure a gente para isso. Eu acredito que se a pessoa quer ficar rico, tudo bem, a gente ajuda, existem trabalhos, existem ervas voltadas para isso, então vamos trabalhar prosperidade, riqueza. Mas se você vem para dentro de uma casa para matar outra pessoa, buscar que uma entidade mate outra pessoa, não nos procure para isso. Porque nós não vamos matar, até porque o sopro da vida quem deu foi Olorum. E somente Olorum tem o direito de retirar esse sopro. Então, tudo tem que acontecer de acordo com a norma do grande Pai, do Pai Maior, com a obra, com a vibração e a energia do Pai Maior, do Criador. Então, se Ele criou, se Ele trouxe você para cá, não somos nós, entidades, que vamos tirar a sua vida. Né? Então, não nos procure para isso, não. Porque nós não estamos abertos para isso, não. Se for para passar por cima dos outros, para você conseguir ter as suas ambições sanadas, também não nos procure, sabe? Porque todo mundo tem que ter suas ambições. E eu não critico e nem julgo. Mas desde que você não passe por cima dos outros, como se o outro não tivesse valor nenhum. Porque todo mundo vale muito. Se alguém está ouvindo e fala, eu discordo da cabocla, não é todo mundo que vale muito, tem gente que não vale nada, o que a senhora responde? Todo mundo vale muito, sabe? E quando alguém se desvirtua disso, é porque ela já está desvinculada da energia de Olorum, da energia do Pai Maior, do grande Pai, do grande Criador. Então, assim, se você acredita que as pessoas que não valem nada, que não prestam, então não se aproxime dessas pessoas. Agora, se você ainda continua próximo dessas pessoas, ainda se aproveitam delas, mesmo elas não valendo nada, é bom você rever também até onde você vai. Uma última questão, antes da sua mensagem final. Como tratar as pessoas que nos traem, que nos enganam, que prometem e não cumprem? É lícito, uma vez que são devedores, fazer-lhes maldade? Olha, para as pessoas que traem, existe uma regra básica dentro da espiritualidade que é muito certa. O mal por si se destrói. Por si. Sabe o que você tem que fazer? Entregue. Entregue para a sua espiritualidade. Entregue na mão da sua espiritualidade, que a sua espiritualidade vai saber, sim, conduzir as coisas da melhor forma. E de uma forma limpa e tranquila. Porque existe a regra da ação e reação. Tudo que você faz aqui, você vai colher. Se você não acolher aqui, se você não colher aqui, você vai colher na hora da sua morte, pode ter certeza. Então, assim, não adianta, se afaste, né, das pessoas que lhe traem, das pessoas que lhe prejudicam, se afaste, apenas se afaste, sabe? Esse é o melhor caminho para quem quer ter uma vida saudável, para quem quer ter qualidade de vida. Pronto. Agora, antes de terminar, vou fazer outra. O que representa para a cabocla honrar pai e mãe? Representa tudo, sabe? Nosso pai, nossa mãe, são as figuras mais importantes que existem na vida. Essas criaturas, elas conduziram para que a gente existisse. Então é preciso reverenciar. Eu sei que tem muita gente que tem conflito com o pai, que tem conflito com a mãe. Infelizmente existe, mas nunca deixe de honrá-los, sabe? Independentemente dos defeitos que tenha, nunca deixe de honrá-los. Sabe? Se você não concorda, silencie. Existem culturas, existem formas, existem conceitos que por mais que você não concorde, mas eles não vão se quebrar nunca. Infelizmente. Infelizmente. Mas quando você honra, às vezes você honra no silêncio.
quando você não bate boca, quando você não confronta, sabe? Que pai e mãe é sagrado, sabe? E dentro das nossas tribos isso é uma coisa que é muito enraizada, sabe? Dentro da força dos caboclos e caboclas, isso é muito enraizado. Essa honra, pai e mãe, é algo fundamental e importante. Porque sem eles nós não existiríamos com certeza. Graças a Deus. Qual seria a mensagem final da senhora para o encontro de hoje? Que nosso Pai Olorum Zambi abençoe cada um dos filhos que vão estar acessando esses aparelhos para poder escutar essa mensagem de força, de luz e de energia. Saibam se conduzir, busquem pelo equilíbrio sempre, porque isso pode colaborar bastante com a vida de cada um. Isso ascensiona o ser humano e faz com que ele se torne um ser livre. Vivam nesse plano se libertando, porque senão na hora da morte vocês vão se escravizar com certeza. Então se libertem, vivam essa liberdade. Essa colônia chamada Terra é uma colônia muito bonita. E se você quiser viver em paz aqui, você vive. É só você querer. Tá tudo dentro de você. Salve a força de Cabocla Jurema. Jurema! O que odeia de qualquer maior. O que, Cabocla? Dona Jurema, tem um ponto que a senhora gosta mais e gostaria de contar pra gente? Sim. Jurema deu um estrondo, a mata toda estremeceu. Aonde anda os capangueiros da Jurema, que até hoje não apareceu. Estrela lá no céu brilhou, as matas estremeceu. Estrela lá no céu brilhou, as matas estremeceu. Aonde anda os capangueiros da Jurema, que até hoje não apareceu. Aonde anda os capangueiros da Jurema, que até hoje não apareceu. E dentro da Mata Virgem, mais uma linda cabocla eu vi. E dentro da Mata Virgem, mais uma linda cabocla eu vi. Com seu saiote cheio de pena, é a Jurema, filha de Tupi. Com seu saiote cheio de pena, é a Jurema, filha de Tupi. Jurema, 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 é a cabocla, filha de Tupi. Mas ela vem lá do Jurema, vem firmar seu ponto neste congá. Mas ela vem lá do Jurema, vem firmar seu ponto neste congá. Jurema! Ok, cabocla, graças a Deus. Qualquer maior. Muito obrigado. Axé, força e luz e resistência para o seu trabalho, meu filho. E Deus e o povo das matas continue sempre te abençoando e trazendo muita fartura para a sua vida e para toda a sua família. Muita axé. E a família de todos que nos ouviram, que assim seja. Axé. Axé. E se não houver estudo ou busca pelo conhecimento, você vai ficar só deslumbrado. E pessoas deslumbradas realmente não colaboram muito na transformação desse mundo, desse universo, pode ter certeza. Desconfie sempre de casas que não ajudam você a evoluir. Então, casas sérias vão colaborar com a ascensão humana. Casa que não trabalha a ascensão humana não é uma casa séria. O que faz esse corpo humano, ele é uma prisão. Ele é uma prisão, sabe? E essa liberdade, ela vai se perdendo com os ressentimentos, com as dores, vai se perdendo com a raiva.
e, enfim, vai se perdendo por causa do egoísmo humano e, muitas vezes, a falta de empatia, sabe, meu filho? Que é o que mais acaba com as bases. Ninguém é melhor do que o outro, todo mundo está sujeito a situações ermas, pesadas, negativas. Se você não pode agregar, se você não pode acolher, é melhor você silenciar. É um caminho. Salve a força de Cabocla Jurema. Jurema! O que odeia de qualquer maior. O que, Cabocla? Mas se você tem disposição em ajudar, em contribuir com esse universo, com as pessoas que vivem nesse universo, com certeza você vai estar no melhor lugar, que é dentro de uma casa de Umbanda.